Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero conto. Então, gente, vamos conceituar o conto. O conto é um texto curto em que um narrador vai contar uma história que vai ser desenvolvida em torno de um enredo. O enredo, ele faz parte desse tipo de texto. Por quê? Porque o conto é de tipologia narrativa, ou seja, o tipo de texto do conto é narrativo, tá certo? Esse enredo é uma situação em que vai dar origem aos acontecimentos da história ou da narrativa. Existem poucos personagens e poucos locais. Por quê? Porque a história é breve, então não é possível incluir vários personagens e muitos locais. Existem também vários tipos de contos. Os contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor psicológico e os contos conhecidos nossos, né? Os conhecidíssimos contos de fadas e contos infantis. Os contos psicológicos, gente, só fazendo abrindo um parênteses aqui, são muito interessantes. A escritora brasileira que trabalha com esse tipo de gênero é Clarice Lispector. Então já fica uma dica aqui para que você possa também fazer algumas leituras de Clarice, né? Que são contos psicológicos trazendo a questão do comportamento, né, das pessoas, dos traumas e das emoções vividas. É muito legal. Bom, a estrutura desse gênero textual, ela é composta por 4 partes: apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos. Existe aí um momento de tensão, né? Onde vai haver o clímax, que é o ponto mais alto da narrativa, e solução, que é o desfecho. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de contos escritos pelos maiores contistas brasileiros. Então, a gente tem aqui A Cartomante, de Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor brasileiro fantástico, né? Autodidata, fundador da Academia Brasileira de Letras. Temos aqui O Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato também muito conhecido, né? Pelos seus contos infanto-juvenis. Na verdade, Monteiro Lobato é o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Emília no País da Gramática, Emília no País da Aritmética. São obras desse autor, né? Desse escritor, que além dessas outras obras, ele escreveu alguns contos também. Temos aqui também Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Como eu falei anteriormente, é um conto psicológico, tá certo? A Caçada, de Lígia Fagundes Telles. Conto de Verão número 2, Bandeira Branca, de Luiz Fernando Veríssimo. E O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan. Então, são alguns contos, né, que eu trouxe aqui para que vocês pudessem também ler. Então, leiam alguns desses contos e aí vocês vão estar percebendo as características, estrutura e linguagem do gênero na prática da leitura. Quais são as características do conto? Então, o conto ele vai apresentar as seguintes características. O espaço é delimitado. Esse espaço é onde a história acontece, certo? O tempo também é marcado, é delimitado. Por quê? Porque o conto é uma narrativa curta. Então, se é um gênero narrativo, vai ter a presença do narrador, poucos personagens e o enredo. Então, gente, o espaço é delimitado. O local em que se desenvolve a história é delimitado como uma determinada casa, uma rua, um parque, uma praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa bem breve, que não é possível se falar de muitos espaços diferentes. O tempo é marcado, né? Então, isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo ele pode ser cronológico ou pode ser um tempo psicológico.
O tempo é cronológico quando as coisas acontecem numa sequência normal, ou seja, cronologicamente, né? Em horas, dias e anos. E é psicológico quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou do personagem. Geralmente, o tempo dos contos psicológicos é um tempo psicológico, tá certo? Narrador, gente, narrador é quem conta a história, né? Então, ele pode ser observador, isso acontece quando ele não participa da história, ele só conta a história. Ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que vai narrar a história, mas também é um dos seus personagens. E temos aqui o narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história e todos os personagens envolvidos nela. A palavra onisciente significa tem ciência de todas as coisas, né? Ou sabe de tudo, inclusive os pensamentos dos personagens. Então, o conto contém poucos personagens, porque é um texto breve. Não é possível incluir muitos participantes nessa história. Mas os personagens eles podem ser principais, também chamados de protagonistas, né? Ou secundários, chamados de coadjuvantes, por exemplo. O enredo, né, na verdade, uma situação que vai dar origem aos acontecimentos da história. Ele pode ser linear ou não linear. O enredo é linear quando os fatos vão seguir uma sequência lógica, né? Então, vai ter aí apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, clímax e solução lá no desfecho. Ele é não linear, né? Quando os fatos não seguem essa sequência lógica. Ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. A gente vê isso em alguns filmes, né? Então, o enredo, gente, ele pode ser linear ou não linear. Os tipos de contos. Então, dependendo do tema, né, que vai ser explorado, os contos eles podem ser realistas, que vão, como o próprio nome está dizendo, eles vão narrar situações reais, não são situações imaginárias. Temos os contos populares também, né, que vão narrar histórias transmitidas de geração para geração, de uma geração para outra, né? Geralmente aí nos contos populares a gente vê a cultura, a tradição de um povo, né? Nós temos contos fantásticos, que são aqueles que apresentam uma mistura de realidade com ficção e vão confundir, na verdade, os leitores com acontecimentos absurdos. Esses contos fantásticos são muito interessantes também. Temos os contos de terror, que vão narrar histórias que têm mistério, suspense, né, trazendo medo para o leitor. Temos os contos de humor, que tem o objetivo de divertir, né, de entretenimento. Contos infantis, que vão narrar histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Contos psicológicos, que narram histórias que envolvem lembranças, sentimentos, né? E tem a intenção de levar o leitor à reflexão. E os contos de fadas, que vão narrar histórias, que vão envolver príncipes, princesas, e vão se desenvolver em torno de um acontecimento trágico, mas que tem final feliz. Então, gente, a estrutura do conto ela é fechada e objetiva. Então, ela vai ser dividida em 3 partes. A introdução, né, que é o momento inicial, existe aí uma breve ambientação do espaço, que são os locais onde essa história vai acontecer. Tempo, personagem e enredo. No desenvolvimento então, o desenrolar desses acontecimentos, dessa história, né, que estão relacionados ao problema que já foi apresentado. O clímax, que é o ponto mais alto, né, de tensão, o ponto de tensão da história, e o desfecho, que é o encerramento da narrativa, apresentando então uma solução para o problema que já foi então apresentado no enredo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula e até a próxima.